Imagine seu filho doente, mas sem responder aos sinais que você tenta fazer com que ele se comunique com você, né? Então ele não consegue reagir aos sinais quando você o chama. Isso se chama de letargia, né? E eu sempre gosto de dizer que quem conhece melhor do que ninguém o comportamento da sua criança é a mãe, é o pai. E eu costumo tentar ensiná-los esse sinal letargia, porque ele é muito relevante durante uma doença aguda, né? Então, se sua criança começa a se comportar, ela está doente, começa a ficar estranho, sem contactar de nenhuma forma com você, né? Pessoas que vivem no dia a dia, a mãe, o pai, um cuidador que está em casa, é importante que vocês ensinem isso aí para eles também, e ficando extremamente sonolento ou letárgico, não fique esperando na dúvida se está acontecendo alguma coisa de errado ou não. A letargia ou uma sonolência fora do normal, a qual você não consegue acordar a criança de forma nenhuma, é um sinal geral de perigo e é motivo para vocês levarem a criança para a emergência. Não confunda com, eu falo que aqui no nordestinês a criança ficar amuada, né? A criança ficar mais quietinha, ficar mais contida até adormecer durante um ciclo febril, que ela está doente, mas depois ela acorda, ela se movimenta, você chama por ela, ela acorda, ela contacta. Então, assim, é uma coisa muito intensa, né? Falando de irritabilidade, que é outro sinal relevante, principalmente para os bebês, a gente fala não é a irritabilidade comum de um bebê doente. É uma irritabilidade persistente associada à clara visualização de que a criança está doente, né? Então ela não está bem, ela está, sei lá, de repente tá lá, o bebê começou a não ficar mais irritado, começou a não se comportar como era antes, acha, parece que está adoecendo. Mas se vier uma irritabilidade que não cessa por nada, se é uma criança que amamenta, você tenta amamentar para acalmá-lo, tenta dar colo. Se é uma criança que faz uso de fórmula ou toma líquidos, você tenta oferecer o líquido via sucção, a criança não para de chorar um minuto. De forma muito intensa e persistente. Não estou falando da cólica, do choro excessivo do bebê pequenininho, que não está doente, procure ajuda. Se sair de um padrão normal de irritabilidade, muitas doenças da faixa etária de bebê pequeno, né, até os 6 meses, um sinal muito importante associado, por exemplo, à febre é a irritabilidade, tá? E é uma irritabilidade que não cessa com nada. Você faz, às vezes, uma dose de antitérmico, baixa a temperatura e a criança continua irritada. Então, letargia para qualquer idade, que é letargia, uma sonolência fora do normal, ou uma irritabilidade persistente, procure atendimento médico imediato de urgência. Eu estou tentando trazer esse conteúdo também para vocês saberem discernir, porque às vezes os colegas das emergências estão atendendo 80% de casos que poderiam esperar para um atendimento ambulatorial no outro dia, quer seja na unidade de saúde da família, quer seja na unidade de menor complexidade ou no consultório do pediatra. E muitas vezes a fila precisa estar limpa, a fila precisa estar aberta para crianças que têm sinais gerais de perigo, e essas crianças precisam estar na prioridade na hora do atendimento lá. Mas vocês imaginem numa emergência muito lotada. Então, ter a responsabilidade, ter o discernimento, compreender esses sinais e aprender, não é absorver um conhecimento que vai te dar ansiedade, é pelo contrário, vai te dar capacidade de decisão. E eu acredito muito nessa necessidade da gente dar autonomia para as famílias também através do conhecimento. Então não é para você fazer de conta que não precisa saber disso. É muito importante, porque a primeira decisão vai ser da família, do que fazer. E se a primeira decisão em qualquer doença, em qualquer situação for levar para a emergência,
é muito possível que lá você fique horas para ser atendido, se não for um quadro realmente de sinal de alerta, e com o risco de pegar outra doença lá com os meninos, né? Com aquela multidão de meninos tossindo, doente, etc. Tá? O intuito é esse. Então, primeiro ponto, irritabilidade e letargia é um sinal geral de perigo muito relevante para crianças que estão doentes, tá?